Olá, muito boa tarde. Mais uma vez aqui com vocês para falar sobre todas as prorrogações ocorridas em função desse grande tsunami que estamos vivendo com proporções inimagináveis. Atingiu todo o planeta, paralisando todas as atividades, paralisando as empresas, pondo em risco a sobrevivência de todas as empresas, sejam elas pequenas, médias e grandes. Diante deste quadro desolador, nós, empresários, não temos outra alternativa senão buscarmos aquelas possibilidades que o governo nos criou, com prorrogações de prazos, de tributos, de diversas outras coisas que vieram dentro da legalidade e dentro de toda possibilidade legal prorrogar algumas coisas. E por isso que nós resolvemos fazer hoje essa live para tentar explicar um pouco como é que ficou este resumão. Ainda mais que a gente acabou de ter uma prorrogação da 936, recentemente, uma modificação da 936, que é aquela lei que permitiu aos empresários suspenderem contratos de trabalho e reduzirem cargas horárias, que também nós vamos falar levemente sobre isso. Mas, primeiramente, nós vamos falar dos tributos especificamente. Começando pelo Simples Nacional, as contribuições devidas de Simples Nacional na parte federal, porque o Simples, só para repetir mais uma vez sobre essa questão do Simples, ele tem lá dentro, o Simples, há uma distribuição entre os tributos federais, municipais e estaduais. Então, os tributos federais que venciam, Simples Nacional, que venciam em 20/4, 20/5 e 20/6, foram prorrogados para 20/10, 20/11 e 20/12. Uma sequência de 4 a 6 foi lá para 10, 11 e 12. E os tributos estaduais e municipais estão lá dentro também do Simples. O mês 4, mês 5 e mês 6, os mesmos meses anteriores, foram prorrogados para 7, 8 e 9. Este é o resumo do Simples. Nós vamos ter, então, prorrogação até a parcela deste mês de junho. De vez em quando nós somos questionados, mas eu fiquei sem pagar lá o 20 de março, que já tinha começado a pandemia, desde o dia 15, 16, 17 de março. Então, aquela lá não entrou na legislação, não foram prorrogadas. O contribuinte, para não ser excluído no final do ano do Simples Nacional, terá que proceder um parcelamento ordinário daquele débito, que até agora o governo não fez nenhuma modificação nesse sentido. Então, do Simples Nacional é apenas isso: tributos federais e estaduais. Federal 10, 11 e 12 e municipal e estadual 7, 8 e 9, para não ficar um em cima do outro. Mas eu tenho dinheiro para pagar agora, houve uma pequena sobra, uma pequena melhora, eu quero pagar antecipado. É o melhor caminho que você vai adotar. Por quê? Depois você vai ter o vencimento da parcela normal do mês, mais aquela parcela que foi prorrogada. É muito complicado esse assunto. Portanto, eu entendo que, se houver disponibilidade, deve-se pagar. Em relação às empresas com lucro presumido, lucro arbitrado e lucro real, a gente tem a questão do PIS e COFINS, que são tratados de forma diferenciada, e o PIS e COFINS só foi prorrogado o mês 4, vencimento 24/4 e 25/5, PIS e COFINS empresas normais. Portanto, a parcela do mês de junho não foi prorrogado ainda. Poderá até ser, mas por enquanto não foi. É bom ter cuidado com isso. Para quando foi prorrogado o PIS e COFINS? Foi prorrogado para o mês 8 e mês 10. Pula o mês 9. O mês 4 foi prorrogado para 25/8 e o mês de maio foi prorrogado para 23/10.
E a contribuição previdenciária devida sobre os salários, aquela contribuição patronal, só foi prorrogado o mês 4 e o mês 5. O mês 6 não foi prorrogado e deverá ser pago em 20/8 e 20/10. Para quê? Para não cair, eles colocaram exatamente dentro aqui, para não ficar caindo os tributos todos do mesmo tempo. Então, ficou muito bom dessa forma, porque houve uma alternância de datas. Então, PASEP, PIS e PASEP, COFINS e contribuição patronal foram todos para 8 e 10, pulando o mês de setembro. Neste primeiro momento, foram estes os processos. Tem mais coisa, tem mais tributos prorrogados. Foram essas prorrogações. Mais recentemente, o governo também fez uma prorrogação dos parcelamentos. Aquelas dívidas estão parceladas ou na Fazenda Nacional ou na PGFN. Prorrogou as parcelas do mês de maio, de junho e de julho. Bom, e prorrogou para quando? Prorrogou para 8, 10 e 12. Ele prorrogou 3, pulou também o mês de setembro e pulou o mês de novembro. Então, mês de maio, junho e julho de parcelamentos, ele prorrogou para agosto, outubro e dezembro. Então, todos os parcelamentos estão parcelados. Mas e o parcelamento do Refis? Está prorrogado. O parcelamento ordinário está prorrogado. O parcelamento do Simples Nacional está prorrogado. Estão prorrogados todos os parcelamentos nestas modalidades que aqui estão. Não estamos falando de questão de todo parcelamento, na sua grande maioria, eles, quando você não paga 3 parcelas, ele automaticamente rescinde o seu parcelamento. Bom, mas isso não é problema neste momento, porque se os parcelamentos estão prorrogados, é porque não está acumulando. Mas eu já tinha uma parcela lá no anterior, do mês de abril e de março. Essas parcelas aqui não vão encavalar naquilo que foi atrasado lá atrás para você efetivamente ter uma possível exclusão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre exclusão também um pouquinho ali. As escriturações fiscais, os escritórios de contabilidade também foram afetados da mesma forma das empresas, de modo geral. Então, o governo também precisou de fazer prorrogação das obrigações acessórias. E a principal obrigação acessória é o ECD, que ele é o livro diário, ele são as informações que vão online para o fisco. O prazo para entrega era dia 29 de maio. Esse prazo foi para 31 de julho. Então, os contadores têm até 31 de julho para fazer a entrega do ECD. A DCTF, do mês de abril, de maio e de junho, foram prorrogadas todas para um único dia, dia 21 de julho. Ou seja, o ECD é 31 e a DCTF é 21 de julho. E o EFD? O EFD é aquela informação que o contador faz para os impostos. É onde registra toda a cadeia de impostos, também conhecido como SPED. O EFD, mês de abril, de maio e de junho, foram prorrogados para o dia 14 de julho. Data diferenciada da outra também. O Simples Nacional tem a obrigação de entregar o DEFIS e o DASN. O do mês de março foi prorrogado para 30. Todos os dois, o de março e de maio, foram prorrogados para 30 de junho. A declaração de imposto de renda anual é um assunto bastante conhecido de todos. O prazo normal, há muitos anos, sempre foi dia 30 de abril. Neste ano foi prorrogado para 30 de junho. As sociedades anônimas que tinham que cumprir a medida provisória 931, que tinha um prazo para 30 de 4 de 2020, também foi para 31 de julho.
A declaração de ajuste anual, previsto na Instrução 1934, que tinha prazo em 30/4, foi para 30 de junho. Uma modificação muito importante que ocorreu nesses primeiros meses do ano, também em função da pandemia, era o seguinte: ao montar uma empresa nova e fazermos e decidirmos que esta empresa deverá ficar no Simples, o nosso prazo para adesão ao Simples Nacional era de 60 dias. Agora, o prazo é de 180 dias para adesão ao Simples Nacional. Vamos falar um pouquinho agora de FGTS. O FGTS, as competências de março, abril e maio de 2020 foram prorrogadas para pagamento de julho a dezembro em 6 parcelas. Todas essas prorrogações que eu estou falando, desde o início da nossa conversa, são prorrogações sem juros e sem correção. Então, o Fundo de Garantia foi prorrogado. As competências de março a maio foram prorrogadas para julho a dezembro, 6 parcelas. As certidões negativas que foram emitidas que venciam durante a pandemia do Fundo de Garantia foram prorrogadas por 90 dias. Eu queria chamar muita atenção neste tópico que eu programei para conversar com vocês, que este tópico aqui que eu tenho notado um grande volume de erros de informação ou desatenção da parte na área de pessoal das empresas, que é a questão da redução em 50% das contribuições do Sistema S. Lá na GPS do INSS, nós temos as contribuições de terceiros, que engloba o SESC, SENAC, SESI, toda a sigla S, e o seguro de acidentes. Essas contribuições foram prorrogadas no período de abril a junho, foi concedido um desconto pelo governo em 50% do valor devido. Ou seja, então, na hora de aplicar a alíquota, eu preciso dividir por 2. E isso tem sido um erro muito constante que a gente tem encontrado nas conversas nossas com os empresários. Nesse período de pandemia, nós estamos aí com a alíquota zero para um grande volume de produtos, alíquota zero do IOF. O governo suspendeu as operações de crédito, prorrogações, renovações, consolidações de dívida. O governo levou a alíquota zero pelo período da pandemia. Isso, por enquanto, está valendo até o dia 30 de junho, e o governo já até sinalizou com a possibilidade de prorrogar. O IPI foi levado à alíquota zero sobre os insumos e produtos que serão aplicados na Covid. Antisséptico, desinfetante, álcool etílico, antisséptico, alguns vestuário próprio para proteção da Covid, acessórios, equipamento de segurança, até o mês de setembro. Então, a importação de produtos que têm IPI está com a alíquota zero até o dia 30 de setembro. As certidões de tributos federais que venceram a partir de 23/3 estão automaticamente prorrogadas por 30 dias. Eu costumo não fazer lives muito longas e por isso eu vou tratar de um assunto com vocês que, como é um momento de pandemia, de muita dificuldade, eu quero falar um pouquinho para vocês das possibilidades que o empresário tem neste momento de dificuldade, porque vai chegar, esses tributos vão se vencer e vão estar encavalando com outros tributos que vão se vencer na mesma época. Nós vamos estar saindo de uma pandemia onde possivelmente as nossas vendas, os nossos serviços poderão não ter uma velocidade de recuperação como nós talvez esperássemos. Então, é o motivo que eu vou tocar nas novas modalidades que nós temos de parcelamento. Inicialmente,
a nível federal, nós precisamos de observar que todo parcelamento ordinário ou a soma dos parcelamentos ordinários ou a soma dos parcelamentos que ultrapassam a R$ 1 milhão, parcelamento ordinário, senhores, é aquele parcelamento de 60 meses, que muitas vezes o contador obtém para vocês esse parcelamento até mesmo direto na internet. Não precisa muitas vezes da intervenção de um profissional especializado. Bom, este parcelamento, quando ultrapassa a casa de 1 milhão, a soma dos parcelamentos, ou seja, eu já tenho um outro, quero parcelar mais um pouco. Quando ele ultrapassa 1 milhão, é obrigatório a apresentação de garantia à Receita Federal. Essas garantias podem ser por seguro de crédito, por fiança bancária ou apresentação de um imóvel ou um bem qualquer. Até um veículo serve como garantia, só que a Receita sempre avalia esses bens para que você possa obter o parcelamento. Então tem que ter muito cuidado com isso para evitar que você ultrapasse esse limite e acabe não conseguindo o parcelamento ordinário. E a gente tem ouvido falar, e a parte aí muito importante da nossa conversa, que eu queria falar, tem havido uma enxurrada de e-mails de escritórios de consultoria oferecendo transações de tributos, transação por adesão, o refis perpétuo. Tem havido um volume efetivamente grande e eu vou explicar isso para vocês, como é que funciona. A transação por adesão e a transação por negociação. A transação por negociação, por adesão, ela foi publicada um edital de número 3/2020, logo no início de janeiro, antes da pandemia, em cujo prazo de adesão, aonde nessa portaria o governo listou todas as empresas que ele concederá essa transação. Esta transação, o próprio sistema da Receita já concede os descontos. E essa adesão a esta só pode ser para aquelas empresas listadas nesta portaria da Procuradoria. Que empresas estão lá listadas? São as empresas sem receita há muitos anos, empresas abandonadas, empresas inaptas, empresas inativas. São empresas que, basicamente, o governo considera como irrecuperável o crédito. E estas empresas podem, por adesão, fazer o parcelamento em até 145 vezes, desde que esse débito não ultrapasse a 15 milhões. Então, o limite do crédito é de 15 milhões, o prazo é 30 de junho e as empresas estão listadas na portaria número 3. Agora, a outra portaria muito importante é a portaria, é a 13.988. Deixa eu dizer para vocês o número. É 13.988. Esta transação é diferente da outra transação. Ela não é por adesão, é por negociação. E ela normalmente é feita por empresas, escritórios especializados, como é o caso do nosso, com uma negociação presencial na Procuradoria da Fazenda. Essa negociação não tem prazo e não tem empresa definida. Então, nós, através do ECAC, temos que marcar uma audiência com os procuradores, que vão analisar caso a caso. A sua grande maioria, eles concedem prazos, concedem descontos nessas dívidas, que podem chegar até 70%. E você pode negociar com eles também o pagamento em até 145 vezes. Bom, mas eu tenho uma dívida impagável de 50 milhões de reais e quero negociar com a Procuradoria apenas sobre 10 milhões, sobre 15 milhões, sobre 20 milhões, que está me incomodando muito mais. As execuções estão me incomodando.
A gente pode fazer a transação com a Procuradoria destas dívidas e as outras dívidas continuam com o curso normal de cobrança por parte da Procuradoria. Evidentemente, você não vai emitir CND, mas você vai ter uma tranquilidade maior, vai ter um desconto. Bom, mas eu quero suspender a exigibilidade da minha dívida toda, daquela que eu não negociei. Você tem que oferecer garantias para o fisco para ele não prosseguir com a cobrança. Porque ele não poderia parar a cobrança, até porque se ele não cobrar, essa dívida pode ficar decadente. Então ele tem que cumprir a função dele de cobrador. É a 13988. Essa lei não tem prazo de validade, ela é um refis constante, com descontos que podem chegar, como mencionei, até 70%, e nós temos que marcar uma audiência com eles. A negociação, a gente já começou a fazer isso. A negociação tem sido muito dura, tem sido com muita dificuldade. A Procuradoria também está iniciando esses procedimentos. E a gente já fez negociação aqui no Rio e em São Paulo. A do Rio foi mais bem aceita, foi mais fácil a negociação. Foram 6 procuradores sentados na mesa, mais o chefe da dívida ativa do Rio de Janeiro. E eles, num consenso, concedem benefícios, orientam. A gente sempre procura levar o empresário junto conosco para ele vivenciar o grau de dificuldade que é essa negociação, mas é assim que funciona. Tudo isso eu estou falando porque nós vamos ter aí um acúmulo de dívidas possivelmente e muitos empresários, lamentavelmente, não conseguirão saldar essas dívidas tributárias e com isso teremos que negociar, teremos que conversar, teremos que colaborar e participar. A todos, muito obrigado.